Olá pessoal, tudo bem? Thiago aqui da Capitalizo. Hoje novamente é para falar um pouquinho a respeito de fundos de investimento, né? Eu coloquei esse título, você sabe o que o gestor está fazendo com o seu dinheiro. Na verdade, para falar a respeito primeiro do movimento que a gente teve muito forte nos últimos anos, né, dos fundos multimercados, muita gente aí com fundo multimercado. Esses fundos começaram agora a fechar para captação, muitos deles porque o gestor entende que ele consegue gerir uma quantidade de recursos X que não vai atrapalhar na rentabilidade dos fundos, né? E já faz algum tempo, óbvio, né, a gente fica nesse trabalho de pesquisar novos fundos. Não são todos os fundos multimercados iguais, isso é muito importante, pessoal, uma coisa que a gente passa muito para os nossos clientes, né? A gente acompanha um grupo muito restrito de fundos porque a gente de verdade quer entender o que o gestor faz e fazer um acompanhamento da carteira, né? Isso aí é um trabalho muito sério, até porque boa parte das pessoas investe no fundo e não sabe efetivamente o que está acontecendo dentro da carteira, e justamente a gente tem que trazer essa segurança para o nosso cliente, tá? E a gente teve então esse movimento dos fundos multimercado, né? Esses fundos começaram a fechar para captação, e para quem nos acompanha, inclusive hoje eu enviei um áudio para os nossos clientes, sabe que a gente questiona muito os gestores de fundo de crédito privado, que compram debêntures, CRIs, CRAs, mas principalmente aí debêntures, né? Porque nos últimos anos, com a crise, o BNDES, vamos dizer assim, fechou a torneirinha, os bancos também, e as boas empresas principalmente tiveram que ir para mercado para captar recursos, né? A gente tem um mercado de debêntures aí crescendo muito nos últimos 5 anos, 10 anos, e especialmente aí nos últimos 3 anos, muita gente entrando para essa captação de crédito privado, né? E a gente pergunta lá para o pessoal das gestoras, e está sempre tranquilo. Não, a gente... aí vem a pergunta, eu pergunto, tá, mas e aí, como é que está o crédito privado? Tem espaço para todo mundo, né? Não, ok, tem muita emissão, ok, e os fundos estão captando dinheiro, né, pessoal? Óbvio, é o ganha-pão da gestora, ela precisa captar recursos, quanto mais recursos ela tiver, mais clientes satisfeitos ela tem, mais taxa de administração, mais taxa de performance, fica todo mundo satisfeito. Mas a gente, óbvio, tem sempre aquele um pé atrás de, mas será que o mercado de crédito privado ele tá para todo mundo? Será que tem tanta disponibilidade de títulos para todo mundo? Porque tem desde aqueles fundos de 100 milhões de reais até aqueles fundos de 1, 2, 3 bilhões de reais. Então é um mercado que está entrando novas gestoras, está entrando novos fundos, e eu tenho que entender se tem título para todo mundo também, né? Diferente dos multimercados, que vai comprar título público, vai comprar bolsa, que tem uma liquidez tão grande quanto e consegue fazer a movimentação desses ativos com liquidez, né? Só para vocês terem uma ideia, isso aqui foi o pessoal lá da DLM que me mandou, né? Eles fizeram um ranking, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Eles fizeram um ranking ali de alguns fundos, e se a gente olhar, todos são de crédito privado. São os que têm o melhor retorno, né? Se a gente for pegar aqui, dos últimos 12 meses, 111, 103, 104, 105, 102, 101, 104, né? Para quem está no banco, pessoal, parece impensável tu ter esse tipo de fundo, e ela selecionou aqui só aqueles com resgate em D0 ou D1. Imagina ter liquidez imediata com um fundo aí pagando 103, 111% do CDI. Então teve uma movimentação muito grande das gestoras também para esse tipo de título, né? O mercado aumentou bastante, essas gestoras captaram, mas como eu falei, a gente sempre tem um pé atrás. Mas qual é a capacidade desses fundos para continuar captando para investir em crédito privado? E ontem a gente recebeu aqui da Quest, tá? A gente recebeu aqui da Quest, fechamento do fundo AZ Quest Altro. Informamos que o fundo AZ Quest Altro atingiu o patrimônio de 1 bi 300 e estará fechado temporariamente para novas captações. Então o que aconteceu? Aquele nosso, não receio, né? Porque a gente acompanha o tamanho do mercado como um todo também, acabou virando realidade. É mais um fundo dos que a gente acompanha que fechou para captação. Então talvez nós tenhamos outros fundos de crédito privado, né, fechando nos próximos meses.
Da mesma forma que a gente alertou os clientes antes dos fundos multimercado, primeiro, momento de aproveitar o crédito privado. Para quem tem renda fixa no banco, está mal remunerado, vamos aproveitar os créditos privados, né? São bons fundos, tem fundos que têm excelentes títulos em carteira e nós também fazemos o acompanhamento dessa carteira, tá? E segundo, agora é o momento da gente entender, separar os gestores bons dos gestores ruins, né? Pegar aqueles, cobrar dos gestores, que isso é o nosso trabalho também. Daqui a um pouco o fundo está grande demais, é interessante como proteção dos cotistas fechar o fundo, porque se o fundo está captando e não tem título para comprar, vai acabar interferindo na rentabilidade. A gente vê, claro, não é a mesma coisa, mas a gente vê uma preocupação grande, como por exemplo nos fundos imobiliários. Um monte de fundo imobiliário fazendo captação, né? E pô, será que todos aqueles fundos imobiliários têm já onde aplicar o dinheiro? Ou aquele dinheiro ali vai ficar parado e vai prejudicar o investidor? Então isso é muito importante, pessoal. É um momento diferente, né? É um momento, sim, a renda fixa está pagando muito mais do que os produtos tradicionais, né? Esses fundos de crédito privado, os fundos de renda fixa, pagando mais do que CDB, pagando mais do que Tesouro Direto, mas a gente tem que entender o que o gestor está fazendo com o nosso dinheiro, tá? Eu vou colocar aqui na descrição um link que tem uma breve análise do Sparta Top Renda Fixa, que é um dos fundos que a gente acompanha, né? Tem gente que não aguenta mais ouvir falar do Sparta Top Renda Fixa. Então, para quem quer entender como é que funcionam os nossos relatórios, quer entender como é que funciona a nossa consultoria e o acompanhamento dos fundos, é uma boa oportunidade aí olhando esse relatório do Sparta Top Renda Fixa. Vai ter os meus contatos aqui também. Quer conversar a respeito dos seus investimentos, é só entrar em contato com a gente, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato ou coloque aqui nos comentários. Um abraço a todos e até mais.